Essa é a apresentação da nossa segunda atividade avaliativa de programação linear. Nós usamos a linguagem JavaScript para implementar o método de aproximação de Vogel para o caso de problema de transporte. O primeiro passo é definir a tabela de custos, a quantidade de encomendas e a quantidade de estoque, que está definida aqui no problema. A tabela de custos, os estoques de cada centro de distribuição e as encomendas que vão sair de cada cidade. Nós vamos utilizar arrays para montar a tabela. Esse daqui, o calls. E os linhas vão guardar os nomes das colunas e os nomes das linhas. Aqui nós temos uma coluna para guardar as encomendas, para as melhores, para as alternativas e para as penalidades. E aqui nas linhas a mesma coisa. E nós guardamos aqui nesse objeto as variáveis. Nós escolhemos o objeto porque a chave vai ser o nome da variável. Por exemplo, x12, x13, x21, e fica melhor de mapear do que um array. Aqui nós temos o método de inicializar as colunas das tabelas e também adicionar a linha dummy na tabela de custos. Como é uma cidade fictícia, nós vamos adicionar o valor 0, porque não custa nada para levar a encomenda de uma cidade fictícia para o estoque. O preço é 0. Após definir o nome, nós vamos definir a sobra entre o estoque e as encomendas para saber quanto vai sobrar aqui nos estoques. Aqui é a execução da nossa tabela. Para ficar melhor de visualizar, nós fizemos aqui em um HTML. Depois de definir a linha dummy e ter adicionado ela na tabela de custos, nós vamos definir qual é a sobra. A sobra seria o valor do estoque total menos as encomendas. Então, vamos ter o valor que vai sobrar. Após sobrar, nós montamos a coluna de encomendas. Nós adicionamos todas as encomendas na coluna e depois adicionamos a sobra. Então, vamos ter definido aqui toda a coluna de encomendas. Após ter definido esse pedaço, nós vamos definir a coluna menor, alternativa e penalidades. Para isso, nós criamos uma função de comparar. Ela pega o menor valor ou o maior valor, depende do momento que a gente quiser. E ela também aqui tem uma alternativa de passar como parâmetro um array de valores a serem ignorados. Porque nessa primeira execução, nós precisamos pegar o menor e depois pegar o segundo menor. Então, nós ignoramos o melhor valor. Essa função de comparar está definida aqui embaixo. Ela define a operação, a linha e o vetor de ignorar. Nós precisamos filtrar os valores, porque vai chegar um momento que os valores podem ser infinito ou não números, aqui na linguagem JavaScript. Porque nós também vamos usar essa função para pegar a maior penalidade. Quando fizermos isso, as penalidades vão sendo eliminadas. E esse é o objetivo da tabela. E conforme elas forem sendo eliminadas, elas vão deixar de ser número. Então, na hora que passar por elas, nós precisamos ignorar as penalidades que não são número mais. No caso da alternativa também, vai ter um momento que vai ter apenas um valor aqui na linha. Por exemplo, vai ter só 15. E, por exemplo, aqui você tem o 15 e não tem o 23. Então, a linguagem JavaScript, na hora de comparar todo o array, ela vai retornar infinito ou menos infinito aqui na alternativa. Então, nós ignoramos os valores infinito e menos infinito e os valores que não são números. Vamos colocar aqui nesse array de filtrados apenas os valores que são números. Se após fazer a comparação não ter nenhum valor aqui filtrado, para ele não retornar nenhum não número, nem infinito, nós retornamos indefinido, para a gente conseguir aqui manter um padrão e facilitar na hora de fazer as comparações. Se tiver valores infiltrados, é porque vai ter o menor ou maior valor. Então, nós seguimos. Nós vamos executar a operação que nós passamos aqui, ou de menor valor ou de maior valor, e vamos definir. Se não tiver valores a serem ignorados, nós vamos simplesmente comparar os valores da lista filtrada. Aqui, nós precisamos fazer isso porque vai chegar um momento onde vai ter valores repetidos na linha, que é o caso da linha dummy, por exemplo.
mas poderia acontecer em alguma outra linha da tabela. Não acontece, mas poderia acontecer. Se acontecer, por exemplo, o melhor valor aqui é o zero, então nós queremos pegar o zero aqui. Só que o zero ele já foi ignorado, que é o caso na hora aqui de pegar a alternativa. Nós pegamos o melhor valor zero e colocamos o zero. Nós vamos pegar a alternativa e a alternativa também é zero. Se o valor a ser ignorado for zero, ele vai ignorar todos os valores e vamos então aqui entrar num loop infinito, ou então não vai retornar nada. Ele vai ficar infinito e o nosso programa vai dar um erro. Então, nós precisamos fazer o seguinte: quando nós adicionamos o zero no melhor, que é esse zero aqui, na hora de pegar a alternativa e ignorar o zero, nós ignoramos ele apenas uma vez. Após ser ignorado, nós vamos tirar ele aqui do array de ignorados. Aí sim, nós vamos pegar um novo zero e ele não vai ser ignorado. Então, nós precisamos fazer isso para valores repetidos na linha, ou na coluna, quando o caso for aqui, quando a gente estiver comparando o menor ou maior valor aqui nessa coluna. Então, o esquema vai ser o mesmo. Nós chamamos ela aqui, e após fazer isso, nós vamos ter definido aqui o melhor e o alternativo, e vamos inserir nas colunas aqui, nas respectivas colunas. Então, na coluna de penalidade, nós vamos inserir a alternativa menos o melhor valor. Assim, nós vamos ter todas as colunas aqui definidas, a coluna de melhor, a coluna de alternativa e a coluna de penalidades, que toda definida. E vai faltar definir então as linhas. E para definir as linhas, é o mesmo esquema, nós vamos definir os nomes aqui nas linhas, inserimos na linha de estoque todos os valores de estoque. Para cada coluna aqui, nós vamos pegar o menor valor dela, o segundo menor, e definir a penalidade. Nós definimos aqui e aqui, o mesmo jeito. Após fazer isso, nós vamos ter toda a tabela montada. E depois disso, só falta resolver a tabela. Aí, aqui a gente chama a função de resolver tabela. Essa função ela vai ser executada enquanto houver encomenda para ser entregue. Esse método aqui ele retorna a quantidade de encomendas. Ele faz a soma de todas as encomendas e retorna o valor. Aí, enquanto houver encomenda a ser entregue, nós vamos executar a resolução da tabela. Aí, nessa execução, a gente define quem é o melhor valor, depois a linha e coluna desse valor, e descobrimos qual vai ser a variável que vai multiplicar esse valor. Para isso, nós definimos as maiores penalidades, aí pega a maior penalidade da coluna e também a maior penalidade da linha de penalidades. Aí, então, definimos o maior valor, aí vamos passar para a função comparar a operação max. Aí aqui, após pegar as maiores penalidades, a gente executa. Se houver penalidades, aí executa esse bloco de código. Se não, executa esse bloco de código. Por quê? Porque conforme for seguindo, vai chegar um momento em que não haverá mais penalidade na tabela, mas ainda vão ter encomendas a serem entregues. Precisamos fazer a comparação. Se houver penalidades, nós comparamos qual é maior. Se a da coluna for maior, nós vamos descobrir qual é a linha, supondo qual é a linha dessa coluna. Aí depois, qual é o melhor valor nessa linha, que é o 4.8. E depois, descobrir qual é a coluna do melhor valor. Aí a coluna do melhor valor é essa daqui, a C2. Aí após isso, a gente vai saber que a variável que precisamos definir é a x32. Essa é a variável que vamos definir. Se a maior penalidade estiver na linha, vai mudar somente a ordem. Supondo essa daqui. Aí, primeiramente, a gente define a coluna dessa penalidade, que no caso é C4. Depois, o melhor valor dessa coluna, que no caso é o 0. E descobrir qual é a linha que está o 0. Aí, vai ver todas as linhas até chegar na linha que está o 0. Então, a variável seria a da dummy com C4. Mas como essa linha aqui é fictícia,
essa variável não existe. Isso aqui, então, na verdade, vai ser a sobra do centro de distribuição 4. Se não houver penalidade, mudaria a forma como a gente pega o valor, porque a gente não compararia, então a gente iria direto no melhor valor. Como não há penalidade e tem encomenda, é porque então não tem alternativa nem penalidade. Então a gente vai direto no melhor valor. Então pegamos a linha do melhor valor, a coluna, e definimos a variável dele. Aí a única mudança é essa. Aí após descobrir qual é a coluna e a linha, nós precisamos descobrir qual é a variável. Então a gente pega o menor valor entre a coluna e a linha de estoque e encomenda. Aqui no caso, a maior penalidade na primeira execução vai ser essa aqui. Então a gente precisa pegar o menor valor, que está entre 85 e 2.300, que no caso, obviamente, vai ser 85. Então o valor dessa variável vai ser 85. Então, esse zero vai ser multiplicado por 85 e será diminuído das encomendas 85, que foram as encomendas entregues, e 85 do estoque, que vão ser encomendas que vão ser guardadas. Após fazer isso, não há mais encomendas para serem entregues nessa cidade, então todos os valores vão ser zerados, e todos eles vão ser adicionados nas variáveis. Então o valor da variável vai passar a ser 85 e será diminuído das encomendas e do estoque o valor 85. E o valor que zerar, ele não vai ser mais usado. Por exemplo, se zerar as encomendas, é porque não tem mais nenhuma encomenda para entregar. Então todas as variáveis dessa linha serão zeradas. Se for zerado o do estoque, é porque nesse estoque não tem mais nada para ser guardado. Então todas as variáveis dessa coluna que ainda não foram definidas vão ser zeradas. Então a gente pega apenas as variáveis que não foram definidas ainda. A gente pegou a variável daquela linha da coluna que estamos comparando. E se ela ainda não foi definida, nós vamos colocar para aquela variável o valor da variável, se for na linha e coluna que a gente estiver buscando. Se for aqui, então x18, 4, a gente coloca o valor aqui, que no caso seria 829. Se não, colocamos como zero. Aí a gente vai fazer isso para os dois, tanto se for zerada a coluna, quanto se for zerado a linha. Aí após fazer isso, teremos essa execução. 85 foi adicionado a essa linha e coluna e todas as outras zeradas, porque não tem mais nada para ser entregue. E foi diminuído 85 do estoque. Após essa execução, nós precisamos atualizar a tabela, atualizar as penalidades. E quando fazemos isso, nós precisamos ignorar na tabela de custo os valores que já foram definidos para a variável. Onde a variável já está definida, nós vamos ignorar. Então nós chamamos a função atualizar, que é muito parecida com a função de inicializar as colunas e linhas, só que para ficar melhor de explicar, resolvemos criar uma nova função. Pode ter ficado redundante, mas ficou melhor de explicar, porque ela é muito parecida. A única diferença é que dessa vez vamos ter valores a serem ignorados. Primeiro nós vamos zerar as colunas e linhas, depois definir quais valores vão ser ignorados, tanto na hora de montar as colunas quanto na hora de montar as linhas. Os valores a serem ignorados são os valores onde as variáveis já estão definidas. Então só vai entrar na lista de ignorar quem já possui variável. Na hora de chamar o método comparar, a diferença vai ser apenas essa, que vai ter os valores a serem ignorados. Após isso, toda a execução segue normalmente como antes. E assim vamos ter a tabela atualizada. E essa penalidade, ela não existe mais. Então vamos seguir essa execução
até não haver mais encomendas. Aqui. Vamos parar aqui no momento onde não haver mais penalidades. Aqui só tem uma penalidade restante. Pronto, chegamos a uma tabela onde não há mais penalidade. Então ela vai entrar aqui. Ela vai entrar aqui, onde não há mais penalidades. Então ela vai pegar o melhor valor diretamente. O melhor valor aqui no caso é esse. O valor da variável vai ser o menor entre esses, que no caso os dois são iguais, então vai ser 572. Então aqui ficou 572, ele esgotou esse último estoque e toda a tabela foi zerada. Após zerar toda a tabela, resolvemos a tabela. Após resolver a tabela, o valor aproximado que encontramos foi R$ 353.101,70 centavos. Fazendo pelo solver, o método simplex, o valor encontrado é 347.343. Então o valor ficou bem próximo. Deu um pouco mais de 5 mil de diferença. Considerando que é 350 mil, nesse cenário a diferença ficou bem próxima. E a sobra ficou na C4. Centro de distribuição 4. 85. Então essa foi a execução do nosso algoritmo. Aqui para baixo a gente tem apenas uma função de printar a tabela que a gente fez usando jQuery. Esse objeto aqui é só para auxiliar na hora de printar a tabela. A gente usa ele aqui para ficar mais fácil na hora de chamar a linha. Esse aqui é o método de printar um resultado, que vai printar esse resultado aqui. E aqui é a ordem de execução dos nossos métodos. Primeiro a gente executa a inicialização das colunas, depois das linhas. A gente printa a primeira tabela, depois a gente resolve a tabela que vai printar a tabela a cada passo. E depois a gente printa o resultado. Então essa é a ordem do nosso algoritmo.